Shalom, queridos. Amém. Recebi a missão hoje. Nós estávamos chegando de viagem, já entrando em Rondonópolis. O pastor Cris falou, prepara uma palavra lá que hoje é com você. Eu falei, amém. E quando eu cheguei em casa, eu não dormi, mas não foi nem por conta disso. Você chega cansado, né, com a adrenalina alta. E Deus me deu um tema. E hoje eu estava meditando sobre isso. E o tema que nós vamos falar hoje é: quando tudo parece perdido. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, me coloco na sua presença agora, Senhor. Peço que o Senhor me use conforme a sua vontade. Coloco a minha coroa aos teus pés, pois não sou digno de usá-la na sua presença. Que o Senhor me use com intrepidez, com ousadia, Pai, e conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, mais uma vez, te entregamos esse culto a Ti, ó Espírito Santo, e reconhecemos a sua presença neste lugar. Amém? E aí, hoje eu mandei para o pastor Cris o tema, ele falou amém. E por que esse tema? Quem nunca esteve neste lugar? Quem já esteve neste lugar? Eu já. Aquele lugar quando você fala assim, nossa, agora não tem mais jeito. Agora tudo está perdido. Agora tudo acabou. Agora eu não sei mais o que fazer. Daqui para frente só a morte. Ou sabe Deus o quê? Eu acredito que pelo menos uma vez na vida, cada um de nós já esteve nesse lugar. Alguns mais de uma, eu mais de uma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Como o pastor Cris falou, nós estivemos lá em Glória do Oeste. Chegamos aí 4 horas da manhã, uma viagem abençoada. A volta foi melhor que a ida, né? Apesar de estar voltando à noite. Foi muito bom. Um tempo muito bom em Deus lá e a gente viu Deus fazendo grandes coisas. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 13 ao 27. O texto é um pouquinho longo, queridos, mas é importante a gente ler para entender todo o contexto. Amém? Vamos lá. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei. Ora, pois, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito como ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinastes. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se para o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Elã, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elã, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo,
E este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Elã, Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos, e antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: Selã, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elã, o Deus vivo, e permanece para sempre, e seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elã, Deus livra e salva, só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elã, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Amém? Isso aqui é uma história que a gente já aprende desde da escola dominical, né? Desde os cultinhos e crianças. Mas quando eu estava lendo aqui hoje, eu entendi 3 posicionamentos aqui de Daniel que nós precisamos trazer para nós. Quando você vai olhar o contexto de Daniel, Daniel naquela época ele tinha um cargo importante, amém? Ele tinha um cargo importante. Daniel era uma autoridade, amém? Ele era uma autoridade. Daniel não usou isso para fugir da cova dos leões. Poderia, não poderia? Falar para o rei, olha quem eu sou, olha a minha importância, me tira dessa, me livra dessa, poxa, confia em mim, ó rei, me perdoa. Daniel fez isso? Não. O que é que Daniel fez? Confiou. Confiou em quem? No rei? Nele? Em Deus. Daniel não questionou. Daniel manteve a sua fé inabalável. E eu até diria, uma fé inexplicável. Porque eu acredito que qualquer um de nós aqui, frente a frente com os leões, a gente ia ajoelhar no chão e falar para o rei, pelo amor de Deus, deixa para amanhã. Dá uma janta para os leões hoje. Deixa para amanhã, amanhã a gente vai, amanhã a gente conversa. Nós tentaríamos de todas as formas, se não conseguíssemos nos livrar, pelo menos adiar, né? Na esperança que os leões amanhecessem mortos. Mas Daniel não fez isso. Daniel encarou. E ele foi na certeza de que Deus estava com ele. Em nenhum momento ele tentou mudar. Em nenhum momento ele argumentou. Em nenhum momento ele negociou. Mas ele confiou de uma maneira inexplicável. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que existem homens que tiveram atitudes de fé que são esses tipos de atitude, inexplicáveis. Aonde a pessoa toma um posicionamento e vai nele, e não abre mão dele. E que quando você olha esses posicionamentos que esses homens tomaram, aos olhos humanos, a gente fala assim, não, pelo amor de Deus, gente, mas se conversasse com o rei, eles eram amigos, não eram amigos? Poxa, conversa com o rei, argumenta aí. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente aceitou. Amém? Nós vamos ver aqui 3 pontos que para nós aprendermos com essa história de Daniel. Antes de entrar nesses pontos, querido, quero te perguntar. Quando chega aquela situação para você, onde parece que tudo está perdido, qual é a reação que você tem tido? Você tem tentado negociar? Ou você tem acreditado
e depositado a sua fé em Deus? Qual é a reação que você tem tido quando chega aqueles decretos para você, que você fala assim, nossa, esse aqui não tem mais jeito? Assim como veio para Daniel. Porque convenhamos, a gente sabe, ser jogado na cova dos leões é morte, é sentença de morte. Assim como foi depois com os homens que acusaram ele, com as esposas e com os filhos, antes mesmo de caírem na cova, os leões os devoraram. E nós? Como que nós temos agido quando chegamos mediante essas situações, onde parece que não, aqui não tem mais jeito. Aqui está tudo perdido. Temos confiado ou temos negociado? Está muito silêncio. Vamos lá. Primeiro tópico. Não importa a situação, deixe Deus cuidar de tudo. Não queira agir com suas forças para sair de onde ela vai te tirar. Não use a sua força na hora errada. Eu estava entendendo aqui uma coisa. Sabe quando você está num problema e você começa a querer, com a força do braço, sair daquele lugar e você não sai? Quem já teve num lugar assim? Eu já tive. E você tenta, e parece que quanto mais você se esforça, ao invés de você sair do buraco, você vai se afundando mais. Muitas vezes, querido, tudo que nós precisamos fazer no meio de um vendaval, no meio de um problema, no meio de uma tempestade, é assim como Daniel fez. Ficar quieto. O que teria acontecido com Daniel se ele tivesse esboçado alguma reação com os leões? Se ele falasse assim, não, eu vou pegar esse aqui pela boca, esse outro eu dou uma gravata, esse aqui eu quebro uma pata, teria conseguido? Não. Teria morrido. E muitas vezes nós estamos nesse lugar, no lugar que é para nós ficarmos quietinhos, confiando em Deus, esperando Deus fazer e deixando Deus agir, nós começamos a querer fazer com a própria força. E você, quando às vezes quando nós estamos em um buraco e queremos se mexer para sair, a gente acaba cavando mais e se afundando mais, ao invés de subirmos. Então existe um momento em nossas vidas que nós precisamos aprender com Daniel. Quando estivermos em certos lugares, a nossa reação precisa ser o quê? Quietinha. Quietinha. Confia nele. Tenha uma fé inexplicável e inabalável nele e não no teu braço. Teu braço não vai te tirar de lugar nenhum. A não ser que Deus mande, cave ou suba. Mas enquanto Deus não mandar, querido, quietinho. Quietinho. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Deixa Deus cuidar dos leões que estão te afligindo. Não é o do imposto de renda não, tá, querido? Esse seria bom se desse um jeito. Mas não tem aquele ditado que a gente fala assim, todo dia eu mato o leão e deixo o outro amarrado para amanhã e passando fome, né? Porque é para ficar mais fácil. Deixa Deus cuidar, querido. Você não vai conseguir com a força do seu braço. O problema é que quando nós tentamos fazer as coisas com as nossas forças, nós começamos a dar murro em ponta de faca. Quem já ouviu esse ditado? É antigo, né? Nós só nos machucamos, só pioramos o que já está ruim. Nós precisamos confiar. Ah, pastor, confiar na cova dos leões? Confiar na cova dos leões. Porque confiar fora é fácil. Confiar fora das covas dos leões é fácil. Nós temos que confiar quando estamos lá dentro. É ter a fé de Daniel, inabalável, inexplicável. Eu não conseguiria definir, pastor, a fé que Daniel teve, porque para encarar os leões, a mesma que Sadraque, Mesaque, Abednego tiveram, entrar numa fornalha. Que fé é essa, queridos? E às vezes a gente tem problemas que são menores, né? Eu acredito que nenhum de nós aqui caiu numa cova, literalmente, com 13 leões. Às vezes uns pitbull, né? Uma pitbull é fácil. Nenhum de nós aqui, eu acredito que tenha caído dentro de uma fornalha. São problemas do dia a dia. E esses problemas aparecem, e muitos deles são problemas causados por nós mesmos. Só que quando esses problemas chegam, a nossa reação é o quê?
Não, vou fazer com o meu braço. Vou sair com o meu braço. Em vez de você subir, você está cavocando cada vez mais. Está adiando cada vez mais. Aprenda a confiar. Deixar Deus cuidar de tudo. Deixa Ele fazer do jeito dele. Deixa Ele fechar a boca dos leões. Não tente você. Alguém sabe aqui o que é um copiloto? Eu acho que os homens sabem mais que as mulheres, né? Vocês sabem, né? Qual que é a função do copiloto? É dizer para você assim, ó, ali na frente, quando você vai numa cidade que você não conhece ainda, você está com a esposa, geralmente é ela que cuida do mapa, né? Vira à direita, vira à esquerda, ao buraco, ao semáforo. Lá em casa eu tenho uma copiloto, e é boa. E glória a Deus porque nós temos, né? Que nos ajuda muito, não ajuda? Um avião para ser pilotado, um avião de grande porte, precisa de um copiloto. Muitos tipos de esportes, de rally e tal, precisa de um copiloto. Você sabe qual que é o nosso problema, querido? É que muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós queremos ser o copiloto de Deus. E falar para ele assim, não, Deus, agora, ó, agora eu quero que o Senhor coordene a minha vida para a esquerda, depois para a direita. Não, aqui o Senhor dá uma paradinha que eu quero aproveitar mais aqui. Não, depois o Senhor me leva para lá. Não, depois para cá. Não, Deus, eu não quero servir, não, eu quero férias. Vamos para cá, o caminho da praia é aqui, ó. Querido, Deus não precisa de copiloto para cuidar da sua vida. Ele faz isso sozinho. Ele não precisa da sua ajuda para fazer aquilo que você precisa. Ele precisa da sua confiança, da sua fé. Ele precisa que você confie nele de maneira inexplicável e inabalável, assim como Daniel confiou. Daniel não pediu para Deus, dizendo o que ele precisava fazer com os leões, ele simplesmente confiou. E nós precisamos fazer o mesmo. Muitas vezes, quando nós vamos orar, a gente já vai assim, Senhor, abençoa naquela situação, faça isso aqui, o Senhor faz assim, esse aqui, ó, o Senhor arruma desse jeito para mim, esse aqui o Senhor pode esperar para o mês que vem. Querido, não é assim que Deus age. Muitas vezes nós estamos querendo dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer em nossas vidas, quando quem sabe o que nós precisamos e como e quando é Ele e não é nós. Muitas vezes entramos nesse lugar quando tudo parece perdido, quando na verdade não está, porque achamos que está, porque queremos fazer do nosso jeito. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, tudo se torna fácil. Quem já viveu isso? Você está num problema lá que você tenta resolver de todo jeito, e vai daqui, e vai dali, e mexe, vai, e nada dá certo. Aí de repente você lembra que você tem um Deus, você fala assim, agora eu vou colocar nas mãos de Deus. Aí quando você ora e entrega para Deus, o que acontece? O problema piora? Não. E aí quando você vê a solução, como que ela é? Simples. Não é assim? Eu já vivi isso várias vezes na minha vida. Estava em situações que eu falava assim, não tem saída, não tem jeito. E de repente quando você fala assim, ó, vou confiar e vou descansar. E vou deixar Deus fazer. Aí você entende. Quando você vê a solução, você fala assim, não acredito. Estava assim e eu não conseguia ver isso. Mas o grande problema nosso é exatamente esse. Nós primeiro tentamos dominar os leões para depois confiar em Deus. E esse é o nosso erro. Nós temos que entrar na cova sabendo que os leões já estão dominados por Ele. Porque se eu estou entrando na cova, eu estou entrando porque Ele está comigo. E antes de eu entrar, Ele já chegou. E Ele já dominou. E Ele já fechou a boca dos leões. Eu não preciso fechar, porque Ele já fez o que tinha que ser feito. Amém? Dá uma glória a Deus aí, querido. Segundo ponto. Confie no anjo que Deus enviou. Em Daniel 6:22, na parte A do versículo, fala o seguinte: eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Eita glória. Fica imaginando o tamanho do anjo, né?
Muitas vezes estamos em situações onde ficamos sem saber o que fazer. Oramos, pedimos a Deus uma resposta. Ficamos dias esperando Deus falar conosco. E nessa espera, por algumas vezes chegamos a pensar que Deus não está me ouvindo. Eu já vivi isso várias vezes, querido. Fala assim, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Fala comigo nesse problema, Pai, fala comigo nesse problema. Senhor, eu não sei o que fazer, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí o anjo está do meu lado, eu passo e falo assim, ô pastor bom. Aí o anjo está do meu lado, falou, ô pastor bom. Querido, antes de nós chegarmos na cova dos leões, Deus já colocou um anjo para nos ajudar. Quem é o anjo, pastor? Os nossos pastores. Quem é o anjo, pastor? Os nossos pastores. Eu te confesso uma coisa, em várias situações da minha vida, eu não encontrava saída e não conseguia escutar a voz de Deus, porque eu achava que Deus ia se materializar na minha frente ou falar para mim, vai ser assim. Mas o dia que eu entendi que eu tenho um sacerdote na minha vida, eu tenho um pastor, eu tenho uma pastora na minha vida, que quando eu preciso que Deus fale comigo, eu vou conversar com eles, querido, você começa a ouvir a voz de Deus num nível que você jamais ouviu, porque eles são anjos que Deus colocou para nos ajudar, para cuidar de nós. E Deus usa eles para falar com nós. Deus usa eles para falar com nós. E muitas vezes nós não entendemos isso. Entramos em situações e queremos sair sozinhos. Às vezes até entra aí um orgulho e fala assim, não vou falar com o pastor não. Pastor eu só falo quando tem bênção para contar. Quando é problema eu não vou falar com ele não. Pelo contrário, querido. É aí que você deve chamar. Eu já estive em várias situações dessas. Queria ouvir a voz de Deus e não conseguia, mas quando eu entendi que Deus fala comigo através da vida do pastor que Ele colocou para cuidar de mim, querido, eu não faço mais nada sem falar com Ele. Às vezes até incomoda, eu acredito, mas eu não faço mais nada sem falar com Ele. E quando eu estou em situações da qual eu não estou entendendo o que está acontecendo, falo, pastorzão, me ajuda aqui, é assim, assim, assim. E eu vou te dizer uma coisa, 90% das vezes o que ele me fala é totalmente ao contrário daquilo que eu estava pensando. Porque o que eu estava pensando era de mim, o que ele está falando é o que vem de Deus. Amém? Então Daniel teve um anjo que fechou a boca dos leões. E nós temos os nossos pastores, que são bênção em nossas vidas, que são usados por Deus para isso. Usados por Deus para nos orientar, para falar conosco, para nos direcionar, para nos dizer o que fazer, o que não fazer, aonde ir, aonde não ir, como ir, quando ir. E nós nos esquecemos, acabamos agindo de maneira própria, sozinhos. E aí quando dá errado, acontece o quê? Aí vem a vergonha, né? Agora eu não vou incomodar o pastor. Não, agora errei. Aí tem que o pastor perceber que a coisa não está boa, chegar em você e perguntar. E é mais vergonhoso ainda. Aí, tem uns que ainda não falam, né, pastor? Tem uns que mesmo assim ainda falam assim, não vou falar não, pastor. Queridos, nessas horas precisamos ter duas atitudes. Humildade e honra para sair desses lugares. Humildade para quê? Humildade me faz reconhecer que sozinho eu não faço nada. Humildade me faz reconhecer que tudo na minha vida é por Deus e por Ele. É Ele quem faz, não sou eu quem faz. Não é o meu braço quem faz, é Ele quem faz. E a honra me faz reconhecer que é Ele quem faz por mim. Amém? Terceiro tópico. Deus honra aqueles que o honram. Daniel 6, do 26 ao 28.
Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elã, o Deus vivo, e permanece para sempre o seu reino, não seja jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elã, Deus, livra e salva, só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elã, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, e mais tarde também no reinado de Ciro e Persa. Queridos, quando a gente entra nessas situações e nós colocamos totalmente nas mãos de Deus e confiamos que Deus vai fazer, o que acontece depois é algo inexplicável. Porque quando Deus age, Ele age em uma proporção que o homem não consegue explicar. Quando nós confiamos em Deus e deixamos tudo nas mãos dEle, para que seja feita a vontade dEle, conforme Ele quer, sem a minha interferência, querido, você pode ter certeza, o que Deus vai fazer é aquilo que o homem não consegue explicar. O que Deus vai te entregar é aquilo que o homem não consegue explicar. Em poucos dias, um ano ruim pode se tornar um ano bom, querido. Em poucos dias, uma situação que para você parecia irreversível pode se reverter, porque não é você, não é o homem, é Deus. O que nos cabe é entender, é nos posicionar nesse lugar de confiança, de entrega, de fé, de sermos inabaláveis nesse lugar, de ter aquela fé inexplicável. Eu confio, e eu vou confiar, e eu vou continuar confiando. Dentro da cova dos leões, eu vou continuar confiando. Dentro da fornalha, eu vou continuar confiando. Porque Ele está comigo. Porque é Ele quem faz, não sou eu quem faz. O sobrenatural de Deus só acontece na vida daquele que tem uma atitude inexplicável de fé, de confiança. Às vezes nós esperamos algo de Deus grandioso, mas quando nós vamos entregar algo para Deus, querido, é algo tão simples, tão pouco. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Precisamos entender como Daniel, não questionar. Não questionar. Deixar Deus fazer do jeito dele. E eu vou te dizer uma coisa, se numa situação dessa você perder, tenha certeza de uma coisa, quando Deus te restituir, vai ser como na vida de Jó, em dobro. Quando foi que Jó questionou, querido? Quando foi que José questionou dentro de uma prisão, depois se tornou um governador? Jó perdeu tudo, e depois recebeu tudo em dobro. Quando deixamos Deus agir da forma dele e da maneira dele, coisas inexplicáveis começam a acontecer em nossas vidas. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei se você está numa cova de leões, assim como Daniel, não sei se você está numa fornalha, assim como Sadraque, como Mesaque, como Abidnego. Eu não sei se você está vivendo como Jó, com a sensação de perca. Pastor, eu estou perdendo. As coisas estão chegando na minha mão e estão sumindo, eu estou perdendo. Eu não sei qual é a realidade que você vive hoje, querido. Eu não sei quais as dores que você tem. Eu não sei quais são as suas orações para Deus. Eu não sei quais são os níveis dos seus problemas. Eu não sei quais são as suas lutas diárias. Eu só sei de uma coisa, querido. O que eu posso te dizer é que o mesmo Deus que livrou Daniel, o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abidnego, o mesmo Deus que restituiu Jó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que transformou uma mulher estéril em mãe, o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 3 peixes para alimentar a multidão, é o Deus que pode e vai te tirar desse lugar. Ele vai te tirar desse lugar. Esse lugar não é teu. Você não nasceu para estar nesse lugar.
Não é aí que é para você estar. O lugar que Ele tem para você é um lugar de honra, um lugar de filho, filho amado, cuidado pelo Pai. Mas um filho que honra o Pai, que chega diante do Pai e fala: Pai, eu confio em você, eu confio no Senhor, e eu sei que os leões terão as bocas fechadas. Eu sei que eu vou entrar numa fornalha e vou sair vivo dela, porque eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Problemas na vida são inevitáveis, queridos. Eles acontecem e fazem parte do nosso dia a dia. Mas a forma como reagimos com esses problemas diz quem nós somos. A forma como reagimos com esses problemas diz a fé que nós temos em Deus. E diz muito mais, diz quem Deus é para nós. Não tente fazer nada pelo braço. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu não estou te amaldiçoando, não. Estou te falando uma verdade. Todas as vezes que agimos pelos nossos braços, nós não conseguimos. Temos que aprender a confiar. Os nossos filhos, principalmente os menores, eles não perguntam para nós quanto é a conta de energia, quanto que é para fazer a compra do mês, quanto que é para comprar uma roupa, um calçado, um tênis. O que é que eles fazem? Chegam no quarto para dormir, ligam o ar-condicionado. Querem comer, abrem a porta da geladeira. Quando precisa de uma roupa, de um tênis, você já proveu. O que é isso, querido? Confiança. Confiança. E nós, filhos de Deus, muitas vezes nós não entendemos esse lugar. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Confiar. Confiar assim como Daniel confiou. Eu não sei como que foi o ano de 2024 para você, mas eu tenho certeza de uma coisa: um posicionamento seu pode mudar tudo, mesmo faltando poucos dias para o ano acabar. Um posicionamento em Deus pode mudar toda uma história daqui para frente. Se você se posicionar nesse lugar de filho, de dependente, de reconhecer que você não consegue, e que é Ele quem faz, e que é por Ele, e que é através dEle, e que tudo vai acontecer. Nos coloque em pé, querido. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. E trazem chuva de bênçãos. Deus te dá um escape e livramento. Das fontes em meio ao deserto. Chuva de bênçãos. Deus te dá um escape e livramento. Eu não sei onde você está, nesses lugares de... Às vezes você está com algum problema, às vezes você está passando por alguma dificuldade. Às vezes você está achando que esse lugar é o ponto final. Pastor, daqui para frente eu não vejo mais futuro, eu não vejo mais graça com as coisas, eu não quero mais, eu perdi a graça com tudo. Pastor, eu tento ouvir Deus e eu não consigo. Eu tento entender o que está acontecendo, mas eu não consigo. Pastor, eu oro e eu não vejo as coisas acontecerem, mudando.
Se você está assim nesta noite, eu te convido a dar um passo aqui na frente. Às vezes você recebeu decretos do homem dizendo que situações irreversíveis chegaram na sua vida. Mas Deus nessa noite, Ele fala para você o seguinte: não existe situação irreversível quando eu estiver nela. Quando Deus entra nela, aquilo que o homem decretou para você como morte, vira vida. Quando Deus entra nela, aquilo que o homem decretou para você como perca, vira ganho. Quando Deus entra nela, aquilo que para você parecia perdido, se torna uma vitória. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Apresente para Deus quais são as suas angústias. Entregue para Ele, querido, nessa noite. Entregue para Ele. Mas entregue de todo o coração. Fala: Senhor, eu não vou questionar, eu só quero te entregar. O Senhor conhece a minha situação, mas fala para Ele, querido. E entrega nas mãos dEle. E confia. E deixa Ele agir da forma dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. Não queira você ser um copiloto de Deus. Deixa Ele agir. Deixa Ele fazer. Ô Pai. Pai querido, Pai amado. Oh Deus. Oh, debachore, canta labaxere, anda labassore, canta lebadabachore, anda lemanai. Oh, lebachore, bachere, canta labassore, anda lemanai. Oh, Deus. Queremos entregar tudo a Ti, Pai. Queremos entregar a nossa vida completamente em Suas mãos, Senhor. Em todos os âmbitos, Pai, espiritual, profissional, familiar, pessoal, Pai. Deus, tantas vezes tentamos fazer as coisas do nosso jeito, conforme a nossa vontade, mas hoje reconhecemos, Pai, que tudo precisa ser conforme o Senhor quer, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor faz, Pai. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso provedor, o nosso pastor. Oh, Abba, Pai, Abba, Pai. Oh, Pai querido. Nós como filhos nos chegamos diante de Ti, Senhor. E entregamos todos os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, Pai. Nós entregamos a Ti. Nós confiamos em Ti e deixamos nas Suas mãos, Senhor, para que a Sua vontade, o Seu querer seja feito, Pai. Oh, Senhor. Oh, Pai. Oh, Deus, nós Te louvamos, Senhor. Glória, glória a Deus, Pai. Santo, 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 Senhor. Levanta a sua voz, declare isso, Deus já tem.
Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus, e diga assim comigo: eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Diga: eu declaro que essa palavra vai direcionar a minha semana, vai direcionar a minha vida. E eu declaro que não importa o tamanho da cova dos leões, o que importa é o tamanho do meu Deus, porque Ele já tem uma porta aberta, Ele já tem uma porta aberta, Ele já tem um caminho aberto sobre as águas, Ele já deu escape e livramento. Quem crê nessa palavra, diga aleluia, celebre o Senhor, aleluia. Você pode ser aleluia, você pode ser glória a Deus. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: Deus já deu o escape e livramento que você precisa. Diga para essa pessoa: os leões não te farão mal algum, porque o Senhor é contigo. Quem recebe essa palavra diz aleluia, diz glória a Deus, aleluia. Eu quero orar para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Dê a mão para essa pessoa que está do teu lado aí. Só não precisa fechar o corredor, não, só aqui mesmo, amém? Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Feche seus olhos. Vamos terminar celebrando ao Senhor, amém? Já põe no gatilho aí. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite. Celebramos a tua presença. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já deu escape e livramento, que o Senhor já fez tudo aquilo que nós precisamos. Dessa maneira nós declaramos, Pai, essa semana abençoada. Declaramos, Pai, essa semana cheia de graça e favor. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção nos seguirá, nos acompanhará todos os dias dessa semana. Dessa maneira, Pai, nós terminamos essa celebração agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.